Boa noite. Tô tentando aceitar aqui o Ricardo. Vamos esperar o Instagram decidir funcionar. De fato, está dizendo aqui que não está entrando. Agora foi. Agora foi. Coisas de Instagram. Deixa eu ver aqui só meu som aqui. Tô conseguindo te ouvir. Não, mas que ele saiu do Bluetooth, entendeu? Ele saiu do fone. Pera aí. Vai tentando aí. Pera aí, rapidinho. Talvez eu vou sair e eu volto. Pera aí, só um pouquinho, tá? Pera aí, só um pouquinho. Ótimo, sem problema. Boa noite, pessoal, para quem está chegando. Tudo bem, Ana? Será que deu certo? Eu tô te ouvindo. Não, o problema é que eu tô ouvindo você fora, no som do celular. Você Pera, eu vou quer que tentar eu de novo. tire Você me você? aceita de novo? Oi? Pera, eu Sim? vou sair e voltar. Você me aceita de novo? Sim. Tá, por favor. Obrigado. Pera aí. Problemas técnicos, né, gente? Como vocês estão? Quem tiver pergunta, já vai deixando aqui nesse balãozinho aqui, ó, no cantinho, que tem uma interrogação. Aí vocês colocam aqui a pergunta de vocês. Boa noite, Grace. Estou esperando o Ricardo voltar, que ele estava com um probleminha técnico no áudio. Como vocês estão? Boa noite. Vão chamando o pessoal aí. Vai mandando essa live, porque hoje a gente vai falar de um monte de coisa muito interessante acerca do álcool, saúde mental, saúde física. Lembrando, eu, no final também vou dar esse recado, que essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil e também lá no meu canal do YouTube. Então eu sempre posto no dia seguinte lá no YouTube e aqui já fica mesmo. E agora? Ixi, ele derruba. Derruba? Ele derruba o Bluetooth, não sei Ah, porquê. sim. Tudo bem. Foi um som aí pra você? Tô ouvindo. Pessoal, comentem aqui embaixo se vocês estão ouvindo bem o Ricardo. Eu tô te ouvindo bem. Acho que pode ser sem fone.
Travou lá, gente. Calma que vai dar certo. Ricardo vai entrar. Ah, o fone de ouvido derruba, entendi. Eu nunca uso, né, o fone aqui, porque a menos que seja próprio para isso, o áudio sai muito ruim. Então eu prefiro. Então vou até pedir desculpa se vocês estão ouvindo algum eco, tem ventilador ligado, tem uma criança chorando lá embaixo. Embora eu more no 8º andar, às vezes dá para ouvir. Vamos lá. E agora, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo bem? Tô. Tá. Não, sabe por quê? O que acontece? No celular, o fone com fio fica muito ruim. Entendi. E aí, para atender e tal, agora no Instagram com o fio fica bom. Tá E ótimo. aí eu uso sem fio pro celular, só que o Instagram ele derruba. É uma pessoa que comentou que no Bluetooth derruba. Derruba, abriu o Spotify aqui. Pô, uma barulheira. Eu falei, Não deu para ouvir, não. tá bom. Ah, não tem problema também. Mas Ficava mais que animado. música que era? Era a música Bebê Caída. É, Tá, bebê. como é que é? Puxa, me fugiu aquela lá, como é que é? Ô, menina, eu vou lembrar um aqui que a gente foi fazer um evento de saúde mental, puseram isso daí na rádio da saúde Você tá mental lá. brincando. É, Qual será? é do Bezerra de Menezes. Toma mais um limão e você fica bom, sabe? Meu Deus. É, Que maravilha. é. Cheio de capsadeira lá, o pessoal tocando lá a música. É, beleza. Faltou pôr Gustavo Lima, né? Assim, É, o embaixador chegou. é, é complicado. Complicado. E vamos falar disso também, Vamos, né? Bem, vamos. pessoal, boa noite para vocês. Eu sou a psicóloga Priscila Zanetti, fui aluna do Ricardo faz tempo já, né? Faz tempo, né? Faz tempo, tava pensando nisso esses dias. Falei, rapaz, quando eu falei, nossa, 2009 que teve essa aula sobre alcoolismo, eu falei, gente, eu lembro de uma aula de 2009, que chocante. Mas foi isso. Ricardo foi meu professor em 2009 de psicopatologia. E então, sou formada desde agosto de 2011, sou psicóloga, palestrante, psicóloga clínica. E hoje eu falo de saúde mental no geral, né? Atuo aí em diversos casos, autoconhecimento, mas uma das grandes especialidades minha nos últimos anos é aí a recuperação de pessoas vítimas de abuso narcisista, seja paternal, né, ou parental, no caso, ou no caso de relacionamentos amorosos. Então, eu não atendo só isso, mas isso é uma grande especialidade, né, uma expertise, que não é todos os psicólogos que têm esse conhecimento, nem esse manejo, né? Mas os outros casos gerais também cuido, então sempre o pessoal, eu trago vários assuntos diferentes, falo muito de autoestima, a linha teórica que eu sigo é o existencialismo, e é isso. Estamos fazendo a campanha especial de Janeiro Branco, que o Janeiro Branco, para quem não sabe, é um mês especial de conscientização de saúde mental. Então, eu decidi fazer algumas lives aqui com alguns psicólogos convidados. Hoje é o Ricardo, ele já vai falar um pouquinho dele para a gente. E vamos falar de temas diversos aí ao longo do mês. Hoje é a segunda live, semana que vem tem mais uma. E hoje a gente vai falar sobre o álcool e a sua saúde mental. Vamos falar aí de diversos temas. Então, se apresenta aí pra gente, Ricardo. Eu agradeço o convite, uma honra estar aqui com você. Sou psicólogo de formação também. Você falou, né, que você teve aula comigo lá atrás. Esse ano faz 20 anos que eu leciono
na graduação, psicologia. Tempinho aí, né? Não tem tempinho. Tô tiozinho já, né? 20 anos como professor de psicopatologia, saúde mental, né? Trabalhei também sempre à frente do SUS, do terceiro setor, com a população mais fragilizada, né? Socialmente, atendo clinicamente, dou supervisão clínica também, grupos de supervisão, e atendo também dependência química, tanto álcool e outras drogas, né? Porque se fala álcool e drogas, CAPS, álcool e drogas, e na realidade a gente sempre tem que enfatizar CAPS, álcool e outras drogas, porque o álcool também é droga. Né? Inclusive a nomenclatura CAPS-AD, CAPS, álcool e outras drogas, vem justamente para enfatizar isso. Né? Ah, eu não uso drogas, eu só bebo. Né? Não, a bebida também é uma droga. Sim. Não pode esquecer disso. E pesada, né? A gente vai falar mais disso mais para frente, né? Mas eu digo que o álcool é a droga mais perversa que existe, né? Assim, principalmente na nossa cultura, no nosso cotidiano, na nossa história, é a droga mais perversa, né? Porque ela é legalizada, existe um culto mesmo ao álcool, as pessoas têm praticamente um santuário, né, de bebidas, e quem bebe é o bom, né, bebida desde cedo, e é a droga que mais destrói clinicamente, né, os pacientes. Sim, isso é muito importante, né? Se fala muito do crack, da cocaína, né? Mas o álcool é a que mais destrói clinicamente o paciente. Uhum. Sim. E você falou um pouquinho da sua atuação, você está dando aula onde hoje? Na FMU em São Paulo? Eu estou dando aula na FMU. Uhum. São Paulo faz 10 anos. Então, esse ano vai fazer pessoal, 10 anos que eu estou lá. Quem quiser ter aula, né, com o Ricardo, é só se matricular no curso de psicologia da FMU. Mas em maio eu vou lançar um mini curso também sobre TEA e a detecção precoce do TEA e de outros riscos de desenvolvimento infantil. Vou falar sobre a teoria do Winnicott, né, as funções maternas, a relação da mãe e bebê, e falar também um pouquinho do TEA e de outros riscos de desenvolvimento infantil, né? Sim, sim. De vez em quando eu vejo que você está fazendo uns cursos, né? E também você dá supervisão. Então, psicólogos, né, que queiram supervisão aí desse caso, né, desses casos, assim, procurem o Ricardo também, mas no final a gente repete o recado. Pessoal, comentem aqui, fiquem à vontade. E também, se tiverem perguntas, mandem nesse balãozinho que tem aqui embaixo, com uma interrogação, porque assim as perguntas ficam organizadas, né? Já está chegando pergunta, e aí aos pouquinhos eu vou soltando as perguntas conforme aqui o nosso script. Então, hoje, né, a gente vai falar, como eu disse, de álcool como uma droga, e vamos conversar com vocês sobre várias curiosidades. Então, eu trouxe aqui um monte de curiosidade, né? E uma delas é que eu acho que é importante a gente falar que o álcool, ela é droga mesmo e não um alimento. Porque a gente vai no supermercado, a gente vai na loja de conveniência, a gente vai nos lugares que a gente, num corredor, né? Você tá ali comprando refrigerante, você atravessa o suco, arroz, feijão, a cerveja, né? Cerveja, vinho, etc., vários tipos de bebida alcoólica dentro do supermercado. E em alguns países, isso não é assim que acontece. Como, por exemplo, na Austrália, são lojas especializadas de bebidas só que tem autorização de vender. Não é qualquer lugar que pode vender, não é qualquer pessoa que pode comprar e nem qualquer lugar que se pode consumir. E isso é bem diferente, né, aqui no nosso país. E aí, falando um pouquinho da cultura, né, que a gente tem aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, Ricardo? Que a gente já introduziu aí, né, você falando sobre essa perversidade sexual. Sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das propagandas que tinham, né, e ainda tem. Como que você vê isso culturalmente e também como você acha que isso reflete no consumo, né, de bebida alcoólica aqui no nosso país? Então, hoje as propagandas, elas teve um cerco maior, né? Então, antigamente tinha tanto propaganda de destilado ou qualquer horário. Hoje, só depois de um horário. A cerveja, as bebidas alcoólicas não podem mais usar objetos inanimados. Então,
Lembra que tinha uma marca de cerveja que na época da Copa de 2002, né, usava uma tartaruguinha para Tartaruga, poder... né? É, Tartaruga, né? No é, Brasil, nananã, vai dar olé, não era? Eu isso lembro. mesmo. Tinha o Tinha Sirizinho, driblava o Sirizinho, tinha o ET com uma boazuda, né? Também. porque era justamente uma forma de atrair também as crianças, né, para o Sim, consumo de álcool. Mas ainda é muito forte, né? O lobby da indústria do álcool é muito forte. As propagandas de tabaco foram proibidas porque o prejuízo com o tabaco, pelo adoecimento da população, o custo, né, do prejuízo, é muito maior do que o lucro. sim, Isso já não se repete com a indústria do álcool, né? O sim. lucro ainda é muito maior, né? Ainda vale a pena pagar, por favor, ainda vale a pena pagar por essas mortes, né? Então, no tabaco não vale mais a pena pagar, mas no álcool ainda vale a pena pagar, né? Principalmente porque a gente tem indústrias multinacionais que vão para o exterior. Então, o álcool é muito forte, faz parte da nossa cultura e também tem muito lobby, muita gente ganhando com álcool e também com a não legalização das drogas. Mas é uma outra questão, né? E E uma das pessoas mais ricas, né, inclusive, segundo a revista Forbes, é a herdeira da Heineken, que tem um patrimônio, só 10 anos atrás, 7,5 bilhões de dólares. Né? Então, ela é uma das pessoas mais ricas. E falando de lobby, também trouxe aqui algumas curiosidades, que duas empresas comandam 40% do mercado global de cerveja e 80% do mercado americano, que é o maior do mundo no consumo de cerveja. Então, é um lobby muito forte. Quando a gente fala lobby, eu fui aprender também há uns anos atrás que o que é, gente, o lobby, para quem não sabe. Então, as empresas, elas movimentam muitas indústrias, né, muitos outros setores. A indústria de bebida também movimenta o marketing, movimenta também logística, faz milhares de empregos, porque são empresas que geram muitos empregos e tem aí em vários setores. E aí, quando vem o governo, como agora, né, que já sancionou aí a lei do imposto do pecado, que depois mais para frente vou falar um pouquinho dele, esse imposto seletivo em cima do álcool, se eles pressionam muito, porque agora que eles vão discutir a alíquota, né? Se eles aumentam muito essa alíquota, simplesmente os donos das empresas falam: ah, você vai aumentar tanto? Você vai me prejudicar? Então, estou tirando as empresas daqui e vou fazer um desemprego em massa. E é nisso que o governo recua, né? Tanto no tabaco também tem isso, mas no álcool isso é bastante forte. muito, muito forte, né? E essa coisa da cultura, né? Isso é muito importante falar, porque nos CAPS AD, por exemplo, a população usuária de substância, né, dependente de substância, porque o usuário, na realidade, somos todos nós, né? Sim, Mas a dependente de substância, quando você pergunta para ela, qual é a sua, pra pessoa, qual é a sua droga de escolha? Tal, que é a droga que mais, né, a pessoa mais deseja, que mais tem dependência. Qual que é a sua droga de escolha? Ah, o álcool. Ah, qual que é a sua droga de escolha? Cocaína, o crack, enfim, maconha. Dentre as drogas de escolha, o álcool sempre foi a primeira droga a se usar, quase sempre. Então, minha droga de escolha é o crack. Tá, mas qual é a primeira droga que você fez uso? O álcool. Tá, sua droga de escolha é o crack. Qual outra droga você faz uso? O álcool. Sua droga de escolha é a cocaína. Qual que você usa mais outra droga quando você faz uso da cocaína? O álcool. Então, o álcool está em todas, né? sim. Ele é a primeira droga as pessoas usarem, mesmo que elas tenham outras drogas de escolha, ele ainda está presente e as pessoas começam muito cedo. E a nossa cultura faz com que as crianças comecem muito cedo. Então, o menino que começa a usar, ele é o bonzão, né, é o filhão do pai, que dá orgulho para o pai. A champanhe lá no final do ano, que é legal as crianças tomarem, ou fingirem que estão tomando. A gente tem pessoas que a gente entrevista, né, pacientes, fala, desde quando você faz uso? Olha, que eu me lembro, não sei, mas eu sei que eu usava quando eu era bebê, porque a minha mãe molhava, A né, chupeta, a chupeta na cachaça para dormir mais tranquilinho. Então, sim. e o álcool faz parte, sim, dessa cultura do cotidiano. Tanto que quem não bebe, quando fala numa roda social que não bebe, as pessoas elas não entendem, elas não acreditam. Tá, mas por que você não bebe? Você está doente? Você está tomando antibiótico, né? O Eu que mesma faz acontece? Mas um por tempo quê? que eu parei de consumir álcool, e aí quando eu saio tomo cerveja zero, né? Falo, ó, porque eu parei de beber.
e tô um tempo aí sem beber. Você está doente? É. Mas aconteceu alguma coisa? Você está tomando remédio? Não, E gente, não vem é uma nada disso. insistência também, né? Vem uma insistência assim. Ah, mas você não quer nenhum licor? Ah, mas você não quer nenhum coquetel? Mas só um Ah, mais pouquinho, nada? só Mas essa como é que você vai se dose. divertir, né? Porque tem pessoas que, infelizmente, elas só conseguem se divertir ou estar nos lugares se tiver o uso do álcool. Se não tiver o uso do álcool, elas não conseguem estar nos lugares. Sim, Seja num casamento, por exemplo, tem algumas religiões que não faz, né, o uso do álcool. sim. E o casamento não vai ter uso do álcool. Tem convidados que não vão no casamento, prestigiar o casamento de um amigo, de um Sim, funcionário, porque se não tem enfim, álcool, não tem é, festa. Já ouvi isso. se não tem álcool, não tem festa, né? Não tem prazer. A pessoa não consegue ter prazer. E o álcool também está associado a diversas formas de lazer, inclusive o esporte aqui no Brasil, é né? Muito forte. O futebol, né? Faz muito parte da cultura do brasileiro. Sim, Então, sempre tem uma bebida. Agora, as casas de aposta também, né? Que aí a gente vai falando de uma dependência não química. Mas o álcool está sempre presente também, pode reparar, né? Na questão do futebol. Aí o cara tem jogo segunda, ele só bebe quando ele assiste jogo. Só que tem jogo terça, quarta, quinta, e sexta, aí ele sábado, assiste domingo, até o menos campeonato agora da Arábia, né? assim. Ele quer assistir todos os campeonatos, porque aí tem jogo todo Aí dia, tem né? jogo todo dia, porque aí é um time que pode afetar, é o jogo do outro time que ele gosta, é o time que ele torce na Arábia, é isso, é aquilo, e ele está sempre bebendo. Está sempre Sim, bebendo. E uma coisa que é muito comum, inclusive é raríssima, mas ainda tem jogo às segundas-feiras, né? Mas o que é muito comum, muitos dependentes que não se acham dependentes, né? Não bebem segunda-feira. Então, por exemplo, o cara ele não bebe segunda-feira, mas ele bebe terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. sim, Aí quando você vai falar para ele, olha, acredito que você está com um uso mais abusivo e tal. Ah, mas segunda-feira eu não bebo. Então eu não sou sim, dependente, sabe? Então tá tudo entrelaçado, né? Tá tudo entrelaçado, fazendo parte do nosso cotidiano, o sim. uso do álcool e o uso abusivo e o uso de dependência mesmo, né? E como você falou, é muito cultural, né? Então, assim, eu venho de família de descendência italiana por parte de pai, e aí também tem isso, né? Dessa cultura aí dos portugueses, dos italianos, que as crianças fazem uso ali do vinho na hora da comida, né? Então, isso eu acho que a gente trouxe aqui, né, para o Brasil. E a gente, assim, consome muita cerveja, mas também é um país da cachaça, de muitas outras bebidas. E a gente vê que tem cada hora uma coisa, né? Então, assim, é o carnaval, é o futebol, e tem esse incentivo mesmo. E desde muito cedo, né? Então, se pode beber com 18 anos, mas na verdade se pode comprar bebida, né, com 18 anos. Porque a gente sabe que o uso, eu também trabalhei, né, em CAPS, trabalhei em CRAS durante muito tempo, a gente sabe que o uso é muito precoce. Você vê aí crianças de 11 anos, 12 anos, com uso já, às vezes, até intenso, né? De 3 vezes por semana Sim, sim, uso consumindo. abusivo, uso abusivo. E cada vez mais novos, né? Também. Cada vez eles mais novos fazem o uso do álcool. É cultural, né? Então tem pessoas aí que bebem há 40, 50, 60 anos, quase todos os dias, né? Sim. Ou todos os dias. E essas Então, pessoas, o que eu ouço, né, em geral, desses usuários, né, que tem esse tipo de uso há muito tempo, mas eu bebo há tanto tempo e não sinto nada. Eu não estou doente, né? Eu nem fico tonto, eu não tenho ressaca, então eu não sou doente, né? Como que a gente enquanto profissional de saúde mental, acho que é legal você também como professor explicar como que a gente de fato fala o que é um uso abusivo, o que é uso de risco, né? Como que a gente classifica esse tipo de coisa e olha e fala, ó, isso aqui a pessoa precisa de ajuda. É só quando. Porque as pessoas acham que é quando ele perdeu o emprego, quando ele é. vai estar tremendo e vai 7 horas da manhã no bar tomar uma cachaça, quando a mulher já largou ele, né? Eu falo ele porque oitenta e Ah, cinco sim, por cento dos casos são homens, né, de sim. alcoolismo, e as mulheres são a menor parcela, mas existe também, né, mulher alcoólatra e tal, mas a gente vê muito mais homens. Então, Mas o número entre as mulheres, principalmente as jovens, vem aumentando cada vez mais. O número sim, de usuários de álcool. Cada vez sim, mais. Né? Então, e o álcool tem o uso recreativo, né? Que é você fazer o uso esporádico, moderado.
Existe o uso abusivo, que você pode se colocar em situações de risco. Então, por exemplo, dirigir um carro depois, né, ter situações de violência, porque tem pessoas que fazem uso abusivo e se colocam em risco. E as relações de dependência, que não necessariamente porque você cai na rua, é porque você convulsiona, porque você treme no dia seguinte, que você não seja dependente. Tem aquelas pessoas que bebem todos os dias. Tem aquelas pessoas que elas não vão num churrasco se não tiver a bebida. Tem aquelas pessoas que não vão num casamento de um colega se não tiver a bebida. Isso também é um nível de dependência. Tem cara que não assiste o jogo do time de futebol dele se não tiver a bebida. Ele não consegue assistir o jogo, porque ele não consegue interagir com o jogo. Então, isso também é um nível de dependência. Agora, evidentemente que a gente vai avaliar os riscos que cada paciente está tendo. Né? É risco clínico, né? É o risco de saúde mental, porque muitas pessoas que também fazem um uso abusivo e também numa relação de dependência com álcool podem psicotizar, entrar num quadro, né, de uma psicose por conta do uso de substância. E tem pacientes que psicotizam e não voltam mais pelo uso abusivo de substância e o álcool, inclusive. Né? Agora, o álcool ele é perverso, né? Tanto que a maioria dos pacientes que procuram ajuda pelo álcool são pacientes mais velhos, dos 40, a maioria, tá? Dos 40 para frente. Porque é ali que, de fato, evidencia ou os problemas clínicos, né, de saúde, ou, de fato, os prejuízos sociais. Aí a família, os filhos que cresceram, que não aguentam mais, a violência, né, o emprego que não suporta mais aquele cara, que já não produz tanto, é porque ele vai ficando crônico. A demência que vai sendo instaurada no cérebro desse sujeito, mesmo que precocemente. E aí é que ele procura o tratamento, principalmente porque muitas vezes o médico chega para ele e fala assim, ó, ou você vai, médico clínico, ou você vai procurar ajuda para tratamento, ou você vai morrer. Aí a família pressiona, ou quando os filhos crescem e não aceitam mais a violência e indicam o tratamento, senão demora muitos anos para procurar o tratamento. E aí, infelizmente, são pacientes mais crônicos, né? São pacientes mais crônicos e mais difíceis de serem tratados. Mas sempre tem uma possibilidade, né? Eu mesmo conheço vários casos de pessoas que tiveram sucesso no seu tratamento. Ou diminuíram muito o uso, ou pararam de fato o uso. Mas é importante ter esse pensamento crítico, que com o álcool é a droga mais difícil de ter a crítica sobre a relação de dependência e abuso. Porque ela é muito aceita socialmente. Mais do que aceita, ela é divulgada, ela é promovida, incentivada, muito incentivada. É o bom, o cara que bebe muito, ele é o bonzão. Até o ponto que vira a curva, né? Aí ele é o bonzão, aí vira o bêbado, que não serve pra nada. É um fraco que não consegue se controlar. E aí junta, né, também aquela questão, né, que é muito importante, porque as pessoas, o álcool ele é uma droga bifásica, né? Então, o álcool ele estimula, então as pessoas quando bebem, elas ficam alegrinhas, alegres, eufóricas, né? Dançarino, mais bonito, mais bonito, forte, rico. Confiante, vai pra cima da mulherada, assim, tomar pouco, né? Exato, né? Gasta mais, né? Não mede consequência, alegria. Sim. Só que, como ele é bifásico, ele traz a euforia e depois ele traz a depressão. Então deprime tudo, né? Inclusive as funções corporais. Não é à toa que é comum também a disfunção erétil em usuários crônicos de álcool. Coloquei aqui como os problemas de saúde. Sexual, também impotência sexual também, né? Porque deprime tudo. E deprime também o humor. E aí vira no ciclo da dependência, nessa dinâmica da dependência. Porque ele estimula, aí depois ele deprime, aí junto com os prejuízos e perdas que o sujeito tem lá, quando ele é mais velho, isso potencializa a depressão, aí ele usa, estimula, e aí vai ficando nesse ciclo mesmo de dependência. Inclusive, tem muitos pacientes que a gente não sabe se o paciente ele ficou deprimido pelo uso abusivo de substância, ou já era um paciente que estava ali com uma depressão leve, uma depressão moderada, e que por conta disso procurou no álcool o alívio dos seus sintomas. Entendi. Então, não dá para saber. Agora, se era um paciente que já estava deprimido antes de fazer uso abusivo em relação de dependência com álcool, que é muito comum, o álcool vai potencializar os sintomas de depressão. Sim, sim. É um risco muito grande, infelizmente. Né? E aí essa era até uma das perguntas aqui, né? Sobre o que vem primeiro. É o alcoolismo
ou os problemas de saúde mental, né? Então, eu costumo dizer que é isso, a gente não sabe se o que, que vem antes, né? O ovo ou a galinha, mas é exatamente isso. E é muito comum, por exemplo, quem nunca tomou um pé na bunda e fala, ah, eu vou encher a cara, né? Vou pro bar, vou fazer. Tem uma música que fala, eu tô fazendo terapinga toda terça e quinta, de sessão em sessão, eu vou tirando da minha vida. Então, e não é terapia, é terapinga, aí a pessoa faz, né? E vai esquecendo. Só que também pesquisas apontam em neurociência que o álcool ele tem esse poder de fazer esquecer no começo, né, no momento, mas ele reforça as suas memórias tristes. Então, se você tem depressão ou tem memórias tristes, elas vão ficar cada vez mais consolidadas no longo prazo. E isso vai ficar cada vez mais difícil de você realmente cuidar, né? E é muito complexo tudo isso, porque assim, o álcool, ele é muito utilizado para relaxar também, tive um dia estressante. E quantos filmes, né, a gente vê assim, ah, tive um dia estressante, então eu vou tomar um drink, a hora de sexta-feira, né, vamos sair para beber o quê? O happy hour, ou seja, a única hora feliz na semana de trabalho é a hora que você sai para beber, né, e aí eu trouxe alguns outros dados novos do Ministério da Saúde, que foram feitos agora em 2021, sobre consumo de risco. O que é considerado já consumo de risco, no sentido de risco à saúde, e a gente vai falar um pouquinho da saúde clínica. 15 doses por semana para homem e 5 doses numa ocasião. Então, se você é homem e aí esperou só sábado para beber, mas bebeu mais de 5 doses, né, 6 latinhas de cerveja, isso já é considerado um nível de risco, um consumo abusivo, no sentido de trazer prejuízos aí a médio e longo prazo para a saúde física e mental. As mulheres já caem, são 8 doses por semana ou 4 doses numa mesma ocasião, porque as mulheres elas têm uma metabolização diferente do álcool. Tem menos água no corpo, tem mais gordura, tudo isso faz o álcool ficar mais tempo no corpo. O peso é menor, também, em geral, as mulheres são menores, né, do que os homens, e isso faz com que fique ali mais álcool. Tem menos enzima no fígado da mulher do que do homem para metabolizar esse álcool de maneira eficiente. E isso também varia a absorção do álcool no corpo da mulher de acordo com o ciclo menstrual. Ou seja, por isso que eu acho também que a gente vê muito mais homens alcoólatras num estágio muito ruim, porque as mulheres, quando elas entram por esse caminho, elas morrem muito rápido. É muito rápido, né? A gente vê pessoas aí com uso pesado de álcool, mulheres, até com 5 anos de uso, elas já irem a óbito por uma série de problemas. E não necessariamente vai estar lá escrito que é por conta do alcoolismo. É falência renal, é falência hepática, é insuficiência cardíaca, câncer de mama, entre outros, que eu também trouxe alguns dados. E sobre o quanto o Brasil bebe, eu acho bem interessante, assim, alguns dados aqui que eu trouxe. Ó, em 2021, 18,4% dos brasileiros bebiam de forma abusiva. Os dados do trânsito, né, também, que está muito relacionado à questão de beber e dirigir, foram 76 mil hospitalizações e 11 mil mortos. E o perfil das vítimas, 85% desses homens internados, 89% das mortes são homens de 18 a 34 anos. Mesmo a gente tendo a lei seca, nessa pesquisa, e isso eu achei até ridículo, falando que 5,4% das pessoas admitem que bebem e dirigem. Eu, de verdade, conheço, assim, 95% de pessoas que bebem e que dirigem. E que acham que não tem problema nenhum. Então, lembrando que pesquisa é autodeclaratório, né, gente? A realidade que a gente vê é outra. Eu também sou de São Paulo, mas hoje eu moro em outra cidade, em outro estado. Mas qualquer bairro boêmio da cidade que você está, não importa que lugar do Brasil, dá uma passadinha. Tá todo mundo de carro. Né? Embora hoje tem Uber, que é mais barato que táxi, tem vários meios de transporte, as pessoas ainda não têm, né, essa noção, não é nem noção, elas não acham. Faz parte do cotidiano, da cultura, né? Elas acham que não tem problema. E sobre a quantidade que o Brasil bebe, é um dos países que mais bebe
em termos de média, segundo a OMS. Então, a média de litro de álcool puro, tá, gente? Isso não é a quantidade de bebida, a quantidade de tirando. Quanto álcool puro que se bebe, e são dados de 2014, eu não achei mais atualizado, são 8,7 litros de álcool puro por ano que cada brasileiro bebe. Só que tirando os que são abstêmios, né, que tem gente que não bebe nada, então só Sim. vamos pegar quem bebe mesmo, isso já sobra 15,1. Né? Então, são 15 litros e 100 ml de álcool puro. Então, imagina só, o que é isso de volume? Aí pense, encher de álcool, né, de etanol, e você beber. É muito doido, né, quando a gente vê isso e tenta visualizar. Porque é uma coisa que está diluída aí no nosso dia a dia e a gente não percebe. E em sã consciência, a gente nunca pegaria, assim, ó, um copo desse aqui de álcool, né, e viraria. Mas é o que a gente faz ao longo do ano, né? Mas dependendo do nível de dependência, vira, viu? Vira até etanol de posto, vira perfume, vinagre, né? Porque tem o álcool, tem gente que tem recaída por conta do vinagre, né? Então, produto de limpeza, produto né, de limpeza, opa, muito álcool, né? Antigamente falavam, né, da marca, né, o álcool Zulu, né? A pessoa toma mesmo, né? Toma. Porque é um nível de dependência que perde totalmente a crítica. E agora, não são só essas pessoas que têm um nível de dependência com o álcool. Isso é muito importante a gente dizer. Isso do trânsito que você falou é muito importante, né? O álcool, ele é um dos principais responsáveis pelos acidentes de trânsito e pelas mortes no trânsito. A OMS divulgou um relatório de saúde mental recentemente, né? Ela lança de tempos em tempos entre jovens adultos, né? O suicídio, a segunda causa de morte, mas a primeira é acidente automobilístico, muito ligado ao uso de álcool. E é muito importante isso que você falou, né, Pri? Porque, assim, ninguém está querendo ser demagogo aqui, mas é uma realidade. E afogar as mágoas, né, é uma questão cultural também. Vamos afogar as mágoas, tal. As pessoas, se elas estão com questões de saúde mental, então, se elas se percebem extremamente ansiosas, se elas se percebem deprimidas, se elas se percebem em situações semelhantes a um burnout, enfim, né? Relacionamento ruim, abusivo. Relacionamento ruim, abusivo. É importante Insônia. que elas possam. Opa, chegar lá. Né? Insônia. É importante que elas possam procurar ajuda. Agora, o que acontece? Ainda tem, isso eu sempre falo, muito estigma sobre o cuidado em saúde mental. As pessoas, elas ainda têm vergonha de procurar ajuda de psicólogo e de psiquiatra. Muita vergonha, infelizmente. Porque também a gente vive um momento social do hiperindividualismo onde a gente tem que dar conta de tudo. Então, como a gente tem que dar conta de tudo, como assim? Se o sucesso só depende de mim, o fracasso também. Então, eu sou fracassado. E eu não posso ser fraco de procurar ajuda. Eu digo até o contrário. Quem procura psicoterapia é muito forte, né? Então, a pessoa ela não procura ajuda. Isso é muito forte. Né? Tanto que eu sempre digo aqui, tem algumas datas específicas que eu reforço isso, já tem o Dia do Homem lá em junho, julho, que eu faço esse tema, e também no Novembro Azul. Então, não à toa, né, que o índice de letalidade e de suicídio entre os homens é maior, o uso de drogas é maior, morte por violência é maior. E tudo isso, gente, está atrelado ao não buscar a saúde mental. Porque 85% dos pacientes no consultório de psicologia são mulheres. Né? Então, isso tem muito a ver também, né? Do quanto que o cara vai só aguentando e não tem uma rede de apoio, né? Porque eu ouvi recentemente de um homem falando, poxa vida, eu chego com a minha esposa e vou desabafar numa situação e ela minimiza. E ela se irrita, ela não quer ouvir. Então, assim, ele falou, eu não tenho nem dentro de casa, eu não posso falar. Então, eu tenho que engolir, eu tenho que fingir que tá tudo bem, e eu só tenho que realmente na rua tem que ser forte. Né? Tem que ser forte. Sim. E aí onde ele vai encontrar muitas vezes essa conversa? Num ambiente onde tem o álcool. E o quanto é difícil os homens, inclusive, se abrirem para os próprios homens. Não fala. Então ele é o bonzão, ele tem que dar conta de tudo. Isso, inclusive, de gerações, você pega homens de 20 e poucos anos, né? Também tem isso, essa pressão social. E aí o cara não procura. Um outro grande problema, né? Que antigamente falava, louco tem que ir para o manicômio. Hoje,
tem essa, essa coisa do meme agora do CAPS, né? Ah, é louco, Sim, vai pro nossa, CAPS. que me dá agonia Isso é até. muito complicado, porque, por exemplo, uma pessoa que precisa de um cuidado mais intensivo, como o do CAPS, ela não vai mais, porque muitas pessoas não vão, porque eu não vou ser o louco do CAPS. Então, se reforça cotidianamente o quanto procurar ajuda é uma vergonha, você é o louco, tal. E isso atrapalha muito, porque aí a pessoa ela não procura ajuda, ela tem que dar conta sozinha, porque afinal a culpa é dela, do fracasso dela. Ela tem que ser forte, e aí a droga, na sua perversão, porque as drogas são perversas, elas ofertam o prazer e o bem-estar, só que depois elas cobram a conta. Cobra, Né? cobra, A droga cobra, dá cobra. prazer. Né? Sim, Se a droga não desse prazer, ninguém usava. Então, sim. cobra uma Eu conta e nunca uma conta esqueço de alta. você falando. Quem você conhece, era na aula, gente, um exemplo. Você já viu alguém viciado em comer chuchu? É, rabanete. Vocês já viram alguém na feira? Ô, cara, sobrou um rabanete aí. Eu tô na fissura do. Não, não tem, né? É porque causa o prazer. Essa é a grande perversão da droga. Né? Não tô... Aqui ninguém tá dizendo pra. Ah, não usem droga. Não é essa a questão, mas de fato É, a não é droga essa ela é questão. perversa. Aqui é realmente a gente trazer o conhecimento É o alerta. científico. É o alerta. Exatamente. E não usar a substância como uma forma de afogar as mágoas, como uma forma de ter saída para os sintomas. Então, eu tô começando a perceber que eu tô meio deprimido. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu procurar ajuda, eu vou beber. Eu percebo que eu tô com insônia, muito ansioso. Então, eu vou beber. Então, você vai fazendo, né? O uso da substância. Então, eu uso o álcool para relaxar quando eu chego em casa, mas eu uso o estimulante no dia seguinte para poder me desempenhar bem no trabalho. E aí isso vai criando diversas relações de dependência com diversas classificações aí, classes de drogas. Né? A coisa da insônia que você falou. Hoje, todo mundo, aqui, a maioria das pessoas trabalha, rala pra caramba, né? É aquela coisa, brasileiro não gosta de trabalhar. Não, o brasileiro rala muito para trabalhar, né? Muito, muito mesmo. Aí chega em casa exausto, deita na cama, Não não consegue, consegue dormir. não consegue dormir. Quer dizer, aí a pessoa não consegue dormir. Gente, não dormir não faz parte da nossa biologia. Aí o Sim. que a pessoa faz? Olha a perversão do álcool. Ele bebe para poder dormir. E de fato, ele vai rebaixar, como falaram aqui, a colega falou, ele vai rebaixar o nível de consciência. Vai Ele rebaixar. é um ótimo indutor Um de ótimo sono, mas um péssimo mantenedor. péssimo mantenedor de sono. Tanto que quando a pessoa faz uso abusivo de álcool, ela induz o sono, ela dorme, só que ela não consegue entrar num sono profundo. A hora que o efeito acabou no corpo, o efeito, não estou dizendo que saiu do corpo, a hora que o efeito passa, pam, abre o olho e não consegue mais dormir. Sim. Então, as pessoas acreditam, isso é um mito muito grande que a gente precisa desconstruir. As pessoas, elas acreditam que o álcool vai ajudá-las a dormir melhor. E pelo contrário, o álcool prejudica demais a qualidade do sono. E se a pessoa ela já está com sintomas ansiosos, ela já está com sintomas depressivos, e ela achar que está dormindo mais, mas ela está com uma qualidade de sono ainda pior por conta do álcool, esses sintomas vão se agravando cada vez mais e a busca pelo álcool vai ter que ser cada vez maior. Sim. Cada vez maior. Essa é a grande lógica. Então, Tem não é uma afogar as mágoas, outra é procurar pergunta ajuda, né? aqui. Opa! Deixa eu ver. Psicotrópico e cerveja. Como convencer o indivíduo que isso é uma bomba? Olha, aí é uma questão também dos colegas, né? E do tratamento. Tem aqueles tratamentos assim, né? O cara vai lá no CAPS, um dos fatores protetivos da vida dele é o trabalho. Ele ainda está trabalhando, mas faz um uso abusivo, uso diário e tal. Aí o CAPS faz assim, ó, vamos fazer o seguinte, você vem 3 vezes por semana aqui à tarde. Não dá para eu vir aqui. Então você não quer se tratar. Outros CAPS AD também o que fazem? O cara vai lá procurar. Sabe, eu já vi, isso é proibido, mas acontece em alguns municípios. O cara vai lá procurar ajuda. Eu quero passar num acolhimento aí e tal. Hoje não é o dia do acolhimento. Quer dizer, o cara já tem uma dificuldade gigantesca de procurar ajuda, de assumir a dependência, né, de quebrar todos os estigmas e preconceitos, e aí fazem Sim. isso. Então, muitas vezes, a questão da medicação, ela vai ajudar. Ela vai ajudar na fissura, ela vai ajudar também nas questões dos outros sintomas do paciente. Só que tem paciente que fala que não vai parar, que vai tentar diminuir e tal. Então, também é nossa responsabilidade como profissional
pensar qual é a proposta terapêutica, inclusive psiquiátrica e medicamentosa, singularmente para cada paciente. Senão, o que a gente vai percebendo aí? Prescrições, tanto medicamentosas, como prescrições de tratamento, de psicoterapia, de manejo, totalmente, né, sem singularização, sem individualização, de forma massificada, sem respeitar o paciente que está na sua frente. Então, tem paciente que você não vai conseguir convencer naquele momento para ele parar de beber para usar o psicotrópico, porque muitas vezes a única coisa que você vai conseguir dele é que ele minta para você. Não estou bebendo. Ah, estou tomando direitinho, tal. E não vai estar tomando. Então, tem que tomar um cuidado com esse convencimento mesmo, né? Eu não estou dizendo que não é para sensibilizar, tá? Não é isso. Tem que sensibilizar, mas tem que respeitar a singularidade de cada um. Senão, a gente finge que está tratando e o outro finge que está se cuidando, né? Mas e aquele caso que eu acho que é um caso bem comum que a gente vê, né? E eu vejo isso. Eu tenho pacientes, por exemplo, que estão tratando de ansiedade, de depressão. Não são pessoas que têm um uso abusivo e estão, né, ali e fazem consumo do álcool quando vai na festa, no final de semana e tal. Então, assim, talvez eu acredito que a pergunta da pessoa também foi em relação a isso, porque a gente sabe que não se deve misturar esse tipo de medicação com álcool, né? E ainda mais se a pessoa já tem um quadro de depressão, justamente pelo que a gente já falou também, é uma droga depressora, ela vai potencializar a doença. Tanto que na semana passada a gente falou sobre transtorno bipolar com a Carol, que deve estar por aqui. Eu vi que ela entrou. Então, nós falamos sobre essa questão de não usar, né, o paciente que tem a bipolaridade, não poder usar, fazer uso do álcool para não ciclar, né, do quanto que isso é importante. E os pacientes com depressão, com ansiedade, com qualquer outra doença já diagnosticada, quando faz o consumo do álcool junto com medicação, é muito complicado. Mas o que eu vejo que eles sempre falam, não, mas eu vou beber só um pouquinho. Não, mas cerveja não tem problema, o que é ruim é vinho. O que é ruim é álcool. Cerveja não é álcool, né? Eu parei de beber cachaça, eu parei de beber uísque, vodka, né? Então é só uma cerveja, não tem problema. Porque, em geral, né, esses pacientes... eu acho que tinha travado. Esses pacientes... Não, eu que fiquei imóvel, mas pode falar. Eu estou ouvindo. Estou Os prestando pacientes, atenção. em geral, assim, eu vejo que eles têm, às vezes, uma resistência. E eu já vi Sim, muitas mas é porque a pessoas cultura. abandonando o uso do tratamento, né, do psicotrópico para a depressão, só para não deixar de beber a cervejinha do final de Olha, semana. aí eu vou falar. Como que a gente pode, né? Talvez acho que foi essa a pergunta. Como que você acha Tá, que o familiar... Porque a gente, enquanto profissional, acho que a gente consegue fazer esse manejo. Mas e quando é um parente? Vamos supor que eu tenho... A minha mãe está tratando aqui de depressão, ela toma remédio e eu vejo que ela bebe de final de semana e eu sei que isso não é bom, né? Como que eu posso ajudar a sensibilizar? tá, então, desculpa, eu tinha entendido que era do paciente que é dependente, está participando do tratamento de dependência química, né? Usuário dependente de álcool, e aí a gente vai fazer a sensibilização. Mas olha, não muda muito, viu, na realidade, né? Não muda. Porque assim, você vai ser um paciente depressivo e ele fala que faz uso de álcool, né? Mesmo que seja um uso recreativo. A gente vai sensibilizar, a gente vai fazer a psicoeducação, a gente vai ensinar o paciente. Agora, tem uma questão que é de uma responsabilização do paciente, do usuário, sabe? Senão, a gente vai querendo também tomar conta da vida das pessoas. E aí a gente vai ter que lidar com a nossa frustração, com a nossa impotência barra onipotência, sabe? Porque senão a gente vai querendo mandar na vida do outro. E a hora que a gente quiser mandar na vida do outro, a única coisa que a gente vai conseguir é desistência do tratamento ou ele mentir pra gente. Né? Não tem jeito. Então, foi o que falaram aqui, né? A gente tem que fazer o tratamento conforme o perfil e a singularidade de cada um. Agora, outra questão também. A pessoa que passa por um tratamento psiquiátrico, que aí é uma outra questão cultural nossa. As pessoas, elas começam a sentir os sintomas, o que elas fazem? Elas começam a tomar outra droga, outra medicação. Porque daí elas fazem uso da medicação e o uso do álcool também para afogar as mágoas, para esquecer, e não procuram um processo de psicoterapia, que infelizmente também não é tão sensibilizado. Existem colegas e colegas, assim como até na nossa profissão,
não são sensibilizados a procurar uma psicoterapia. Então, um paciente, por exemplo, com esse perfil, que seja uma depressão leve, ou um quadro de ansiedade que faz uso de substância e queira continuar bebendo, por exemplo, a gente sempre vai sensibilizar, mas é o desejo e a escolha dele, né? Então, precisa de uma rede de cuidados, não só a psiquiatria com a medicação. Aí o tratamento já começou deficitário, né? Então, se ele largar a medicação, ele larga todo o tratamento. E aí a psicologia vai sensibilizar em relação à medicação, à psiquiatria e outras intervenções que esse paciente vai ter. Não sei se eu consegui Infelizmente, né, responder. Ricardo, eu vejo que tem muitas pessoas, ainda hoje, é muito estranho, que eu acho que tem dois times, né? Aqueles que não, têm muito medo de tomar remédio psiquiátrico, e já fiz vários Opa, materiais sobre isso, elas têm medo, meu Deus, eu vou. Isso é coisa de gente muito louca, tanto que eu falo abertamente, igual que eu tô tratando de opa, aí burnout, vem outro estigma, né? tomo Aí vem o estigma também. antidepressivo, né? Então, assim, a gente é importante falar sobre isso, né? E tem essas pessoas que, não, eu só vou no psicólogo porque é uma coisa pra gente que é mais leve, né? E tem quem vai procurar a medicação porque fala, não, psicólogo não resolve nada. Porque ir no psicólogo é só para conversar, então não resolve nada. Inclusive, estou preparando um material sobre isso que vocês vão ficar de queixo caído. Das propagandas que anda por aí, antipsicologia, gente, é terrível. Opa! Muito, muito. É porque a psicologia, né, a psicoterapia, ela vai responsabilizar, é uma corresponsabilização do cuidado. Porque o psicólogo ele não vai fazer por onde se o paciente minimamente não se entregar ao processo psicoterapêutico. Então, também é uma responsabilização. Então, você está tratando a dependência química. O cara fala, olha, eu não quero largar, mas eu quero reduzir o meu dano. Então, tá, eu quero cheirar, eu não quero deixar de cheirar o pó, que eu cheiro. Só que eu não quero cheirar o pó que pode vincar, o vidro e tal. Percebe? Então, qual é a redução de danos da proposta terapêutica? Isso não quer dizer que a gente vai deixar de sensibilizá-lo a reduzir ainda mais o uso, a parar o uso, mas não adianta nada eu determinar o projeto terapêutico e toda a estrutura de cuidado se não fizer sentido para ele. E aí não é questão de passar pano, entendeu, para o paciente, Isso. ser extremamente permissivo. Só que se eu chegar para ele e falar assim, ó, você só pode continuar aqui com a psicoterapia se você parar de usar. Né? Muitas coisas que ele vai chegar para a psicoterapia, e aí, você usou ou não? Não, ô doutor, não usei nada. Eu tô limpão aqui, né? Então a gente precisa sim ter uma proposta terapêutica para ir caminhando com ele. Inclusive, esse é um dos grandes problemas, por exemplo, de alta no CAPS. A gente vai dar alta no CAPS, as unidades básicas de saúde não querem, a maioria delas não querem Não receber o aceita. paciente, Já porque ele ainda trabalhei em está com. CAPS, eu sei como é que é. Opa! Ele É um está com jogo de padrão de empurra uso. terrível, é terrível. E aí, Total, quando eu total. estava no CRAS, e infelizmente eu fazia até uma coisa que não era para fazer, que era acompanhar essas pessoas que estavam no limbo. Opa! Porque ela tinha saído do CAPS, porque ela não era mais caso de CAPS, ela não conseguia o acompanhamento na UBS, para ela não ficar solta, eu fazia um acompanhamento mesmo sendo de graça, para que essa pessoa não voltasse a recair, né? Então era muito triste, né? Era muito triste de ver isso. Sabe uma coisa que é muito comum nos CAPs, álcool e outras drogas? Muito, muito, muito comum. Como eles não são, como é uma população muito marginalizada, excluída, estigmatizada, tanto que o cara que chega alcoolizado, por exemplo, numa UPA, né, num pronto-socorro, aí ou noia, né, ou bebum, tal, deixa por último aí, né, não quis beber, agora toma, tal. Agora se Então, aguenta, né? agora se aguenta, quem mandou, né, seu Sendo que bêbado, tal. inclusive, né, o álcool é uma droga letal. A pessoa Opa! pode vir a óbito, né? Ela tem essa questão do coma alcoólico e essa perda da consciência. Então, como que funciona neurologicamente, gente, quando a gente fala do rebaixamento? Porque aqui tem um monte de psicólogo, estudante e tal, mas isso aqui vai ficar para o público geral, né? Inclusive, Sim. perguntaram, vai ficar salvo sim aqui. E vai ficar salvo também no meu YouTube, que é um link que é mais fácil. Tem muita gente que não tem Instagram e depois eles estão vendo as gravações que eu deixo lá no meu canal e eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, assim, rebaixamento que a gente fala é quando o Ricardo falou, droga depressora. Pensa que num esmagamento, né? Pensa numa coisa que vai funcionar menos.
Logo, por isso que a gente fica com visão turva quando tá bêbado, por isso que o bêbado grita, né? Porque ele tá, na verdade, meio surdo, não tá ouvindo direito, cai, se machuca, não sente, né? Entra em briga, não sente, porque o tato fica também rebaixado, ou seja, todas as suas funções. Quando a gente fala droga depressora, é isso que significa, né? Já, por exemplo, a cocaína é estimulante, que fica ligadão, né? Então ela faz assim. E por isso também um outro combo, né, que é super perigoso, que está em todos os lugares e acham que é muito comum, né, que é o energético, que é cafeína, que é droga psicoativa, que também não é alimento, tá, gente? Energético é droga também, como café. Então ele sobe, né? Ele estimula e você coloca o que junto no energético? Uísque, vodka, que faz assim. Olha o que você Ó, está fazendo, cruza. né, no seu cérebro. O cérebro ele está acelerando e freando ao mesmo tempo, você não sabe o que faz, né? Então, quando a gente fala desse sistema, né, de depressor, é isso, né? Não é depressor de que, nossa, bebi uma dose, vou ter depressão agora, né? Não Mas necessariamente, embora sim, pode ele é um desencadear. fator de risco, Opa, né? É pode um fator de risco, desencadear. Uhum. sim, né? Para depressão, ansiedade, impotência. É um outro fator é o alcoolismo fetal, a síndrome do alcoolismo fetal. É muito triste. Eu lembro de uma família que eu atendi no CAPS Infanto Juvenil. Eram quatro crianças que tinham ali o alcoolismo fetal, que a mãe era alcoólatra, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o alcoolismo fetal, como que isso acontece, porque, gente, não tem dose segura para ninguém. Mas Ah, na mas gravidez, mais importante ainda, né? Não tem dose segura. Então, assim, o, uma dose pode desencadear, inclusive, essa síndrome, a gente não sabe, ou o uso continuado do álcool também pode trazer. o Então, Pri, fala um deixa eu pouquinho para a gente só, sobre. antes da SAF, né, da síndrome alcoólica fetal, deixa eu só falar rapidinho aquela coisa do CAPS-AD. O Claro, que é claro. comum no CAPS, álcool e outras drogas, né? O paciente o usuário está de alta, como ele não é acolhido na rede, algo muito comum, né? Inclusive até, infelizmente, no cuidado também da psicologia. O cara, quando está bem, ele vai ter alta, ele cria um nível de dependência do CAPS-AD ou da psicoterapia que ele recai para não ter alta. Olha o nível de descuidado e falta de acolhimento da rede e dos serviços para essa população. Né? Então a gente precisa, assim como estava falando anteriormente, olhar para cada sujeito, sempre com muito respeito, sempre com muito cuidado e de modo singular, porque cada um é único. Independentemente se eles fazem uso da mesma droga, têm padrões de uso semelhantes, cada pessoa é única. E como cada pessoa é única, a gente precisa pensar uma proposta terapêutica única para cada um deles. Sim. Né? É, mais um prejuízo do álcool, síndrome alcoólica fetal, que infelizmente causa muitos danos no feto e consequentemente na criança. E de fato aí é uma síndrome que causa prejuízos aí no desenvolvimento infantil e irreversível. A criança nasce com essa síndrome. Você falou um dado muito importante, né, Pri? Porque tem uma fantasia de que a criança vai nascer com síndrome alcoólica fetal e quase ninguém fala disso, só se a mulher fizer um uso abusivo ou se ela for dependente de álcool. Tem colegas meus, pediatras, inclusive ginecologistas também, que falam assim para a mulher: você quer engravidar? Você está tentando? Então para de beber. Ah, mas eu vou ficar tanto tempo e tal. Para de beber. Porque o que acontece? Muitas mulheres descobrem que estão grávidas depois de um tempo de estarem Sim. grávidas. E os 3 primeiros meses são os 3 primeiros meses de maiores riscos para o feto. E o que acontece? Por exemplo, se a mulher ela já estiver grávida, mas ela não souber que está grávida, ela vai descobrir o quê? No próximo ciclo menstrual dela, quando atrasar a menstruação. Então, o que acontece? Essa mulher ela pode passar o primeiro mês de gestação dela fazendo uso de álcool. E se é uma mulher que faz um uso abusivo, esporádico, esse uso abusivo esporádico pode causar danos nesse bebê, nesse feto, aliás, e depois, consequentemente no bebê e na criança, e ali já ser instaurada a síndrome alcoólica fetal. Agora, mesmo quem faça um uso leve, uso recreativo, que faça uso uma vez, no primeiro mês, por exemplo, também pode ocasionar síndrome alcoólica fetal. Então, logo no início, se a mulher já tem o desejo de ficar grávida, eu já recomendaria parar, porque ela tem Sim. esse risco.
Ela E eu tem vou falar aqui para vocês o que, que é, né, essa síndrome do alcoolismo fetal. Fala dos sintomas da SAF, por favor, é importante, porque isso, olha, o Pri, olha, vou te falar uma coisa, a população geral, que não sejam profissionais, até profissionais de saúde, não conhece a síndrome alcoólica fetal. E é um risco Eu não gigantesco. conhecia, e Risco quando eu entrei em gigantesco. contato ali no CAPS, que foi logo quando também eu estava estudando com você, foi o mesmo ano, foi muito triste ver aquilo. Foi É, muito triste ver aquilo, gente, porque você sabia que podia ter sido evitado, que foi simples. E assim, não era uma criança, eram 4. Ela fazia, né, o uso do álcool e ela só parou de beber depois do quarto filho doente. Né? aí olha o estrago, né? O estrago da culpabilização dessa mãe, né? O quanto isso pode possibilitar. Aí outro estigma a gente está falando, né? Da questão das crianças sindrômicas, deficientes, que aí vem a relação de tutela misturado com culpa. Então, isso tudo é ocasionado principalmente por conta da nossa cultura do endeusamento do álcool. Porque a mulher não pode parar de usar, porque é gostoso, porque ela tem que se divertir e tal. É um mês. Né? Mas eu posso demorar para engravidar. Mas aí é o seu desejo e a sua responsabilidade também. Né? Mas a gente tem que alertar, infelizmente, a grandíssima maioria das mulheres que desejam engravidar, elas não sabem do risco da síndrome alcoólica Sim. fetal. Elas não sabem. E Ô, muitos Pri, profissionais. dá uma lidinha aí. Não sei se você está com os sintomas aí perto da SAF. Tô Se aqui, tiver, é sim. importante. Dá uma lidinha Vou rapidinho, ler não, que estamos querendo dar até uma também sobre a patologia, né? lactação, né? Porque a lactação é aquela coisa também. Toma uma Malzebir para poder criar leite. Opa, que tem que tomar muito cuidado. E os nossos colegas psiquiatras também, né? Porque as drogas, né? As medicações também são drogas. Então, vai, né? Vai pro bebezinho mesmo, né? Sim. E, inclusive, existem bebês dependentes do álcool, porque a mãe faz uso de álcool e passa pelo leite, e aí o bebê já apresenta fissura, já apresenta crise de abstinência, que, aliás, antes de você falar dos sintomas da SAF, a crise de abstinência do álcool e heroína são as piores abstinências. As piores. Não tem crack, não tem cocaína, não tem alucinógeno, LSD, MD. A pior crise de abstinência, em geral, é a do álcool. Inclusive, ela pode levar a óbito. A óbito, A sim. óbito. A óbito. Tanto que depois a gente fala um pouquinho, né, Mas fala da SAF. abstinência. Então, um dado bem importante aqui, né? Estima-se que no mundo tem aí problemas físicos e mentais, e uma a cada 100 crianças que nascem tem problemas decorrentes do uso de álcool da mãe. É muito recorrente, né, os problemas. Tanto que a síndrome de Down é 10 vezes mais rara do que a SAF, que é a doença mais grave aí é causada pelo álcool, que atinge 0,1 a 0,3% dos nascidos vivos. Elas crescem mais devagar, têm o cérebro menor e mal desenvolvido, além de deformações na face. As pálpebras ficam puxadas, o nariz curto, o lábio superior muito fino e amassando o rosto e o espaço entre o nariz e a boca achatados. Cerca de 90% delas também têm problemas de visão, 10 a 20% convulsão. Muitas não têm aí deformação nos rostos, mas têm problemas mentais, o QI baixo, problemas de ansiedade, concentração, problemas de relacionamento. Os mais graves têm dificuldade também de fazer contas, de adaptar seu comportamento a situações que geralmente os impedem de levar uma vida normal. Então, a SAF é mais comum entre mães alcoólicas, mas ela também acontece com gestantes quando elas bebem apenas meia dose por dia ou mais doses de vez em quando, Uso né? abusivo, uso recreativo. Ou uso recreativo, Recreativo, né? vai no final de Como semana. não existe dose segura para o consumo de álcool da gravidez, a única medida é não beber nenhum gole. Exatamente. E sobre a lactação, o risco de uso moderado do álcool, até 2 doses, é considerado moderado ali por ocasião. Para a saúde do bebê, é considerado pequeno. Mesmo assim, os médicos recomendam amamentar antes de beber e nunca depois. O corpo de uma mulher de 50 quilos leva cerca de 5 horas para se limpar. Então, é bem importante tomar esse cuidado. O uso diário ou em grande quantidade,
pode deixar o bebê com tontura, sono crônico, problemas de crescimento. Então, a gente vê, né, que tem muito isso, essa questão das pessoas beberem e acharem que não vai passar para o leite, e quantas vezes que a criança começa a desenvolver ali problemas como aqui, ó, tontura, sono crônico, problemas de crescimento, tudo Sim, decorrente do sim, álcool que está no sim. leite, Ela né? tá fazendo os jogos. Até a Ana colocou aqui, né, que conheceu, e a irmã gêmea morreu por óbito por abstinência, porque a abstinência ela é do álcool é a droga, é uma das abstinências mais perversas e violentas que tem. Imagina num bebê. E agora, o E quanto tem aí, mulher. Porque tem mulheres que fazem um uso abusivo ou têm essas relações de dependência que a gente tinha dito, como, por exemplo, não consegue ir para um churrasco, para uma reunião de família. Só que nas mulheres, além, né, de tudo, também as mulheres, álcool e outras drogas, elas têm, em geral, mais vergonha do que os homens para procurar ajuda. Né? As mulheres têm muita vergonha de dizer que fazem uso abusivo de substância, de dizer que e estão numa também elas relação têm de menos dependência. apoio da família, né? Muito Assim, menos. eu Opa, aquela quero. coisa cultural, né? Homem que tá bêbado é feio, mas uma mulher é inadmissível, né? Então, é isso. Então, essa Né? É de questão novo a de cultural. conviver, né, com uma pessoa alcoolista é muito difícil. Eu já tive 2 casos na família. Um de sucesso, que a pessoa está viva, né? E faz uso, sim, é considerado abusivo, mas não tem mais aquele problema que era antes, chegou a ficar internado como alcoólico, né? Na verdade, intoxicação alcoólica. E aí conseguiu controlar um pouco esse uso. Agora, a outra pessoa não veio a óbito, realmente, né? E a pessoa que veio a óbito era uma mulher. Não vou entrar em detalhes Não, aqui de quem eram essas não, pessoas na não. minha vida, mas assim, eu posso dizer que é completamente diferente, porque o homem teve apoio ali da esposa o tempo E a todo, de tolerância, amigos. né? A Sim, tolerância também é a maior. mulher não tinha, né? Então eu fui uma pessoa que insisti muito para que ela se tratasse. Ela mentiu para psicóloga, para psiquiatra, então tomava remédio, tomava corote. Nisso já tinha ali um fígado cirrótico, pancreatite crônica, insuficiência cardíaca, e isso só aflorou, né? O remédio psiquiátrico aflorou todos esses problemas, virou uma bomba e ela faleceu, né? De todos esses problemas. E uma coisa que eu tive que aprender, né, tanto num caso quanto no outro, porque são pessoas que eu amo muito, porque não é porque a pessoa morreu que eu deixei de amar, é realmente isso que você falou, Ricardo, que assim, é muito difícil eu, enquanto profissional, ver esse tipo de coisa, ou quando eu vejo um amigo que eu vejo que está entrando por um uso assim um pouco complicado, né? E você alertar, você sensibilizar, você conversar, e quando é uma pessoa assim que você ama, você até dá bronca, mas no fim das contas, você respirar fundo e falar, a vida é sua, estrague-a como quiser, né? Como dizia Antônio Albujanra. A gente se despir, né, dessa vontade de ir lá, de prender a pessoa, de controlar ela, e porque a gente não salva ninguém, gente. Então, aprender isso, tanto para o seu convívio pessoal, quanto você ser profissional, estudante que está aqui, é sair dessa onipotência. Mesmo a Porque família, né, Pri? sim, a família, na família é muito Muito, difícil, né? Porque existe esse muito, afeto assim muito intenso. muito. Mas quando a gente é profissional, Ricardo, eu vejo assim, a minha diferença ao longo desses anos, que eu tô aí 15 anos já atuando, é realmente a gente olhar e falar, eu não vou salvar o Ah, mundo, não. né? Porque eu sei que quando eu era mais jovem, na faculdade mesmo, né? Eu pensava em que eu ia, né, conseguir salvar todo mundo. Gente, a gente não salva nem a gente mesmo, né? Então, a gente não está controlando nem a gente mesmo, que é tão difícil, que dirá a gente sair controlando as pessoas. Então, quando a gente faz uma live aqui como essa, cheia de polêmicas, cheia de coisas que não são ditas por aí, não é para ser como o Ricardo falou, demagogo, que eu e ele não, que a gente não beba, né? Não é isso. Tanto que ele começou Ah, dizendo, usuário todos nós somos, é. né? E realmente é difícil alguém que não bebe, igual eu não estou bebendo Ou neste momento, mas eu alguma faço, droga, que faça uso de alguma droga. É né? muito Então, comum. assim, é bem importante a gente falar sobre isso também enquanto profissional, que você tem que ter muita resistência emocional, e isso para todos os quadros, não é só para o usuário de álcool e outras drogas, é para tudo, né? Porque o paciente, que no fim das contas vai se comprometer ou não, é ele que vai seguir as diretrizes ou não, e é ele que vai ter o limite dele,
né? Então, as escolhas dele são escolhas dele, né? E realmente a gente tem que trabalhar, se dói tanto em você, né? Eu gosto muito daquela frase, bateu, doeu, pega que é teu. Se você está tentando controlar tanto o outro, fazer tanto o outro, o que está pegando em você? Né? Então, acho que isso é um caminho, né? Que quando a gente não consegue acessar a pessoa que é usuária, a gente acessa a família, ou se você está me ouvindo e realmente sofre, né, na sua família com isso, se a pessoa não busca ajuda você, para aprender a lidar com isso, né? E nós, psicólogos, estamos aqui para ajudar nisso. Não, perfeito, Pri. Assim, e é muito importante isso que você está falando dos profissionais, porque se eu quiser salvar o outro e fazer pelo outro, eu tiro a coisa mais bonita do processo psicoterapêutico, né? Que é a libertação, a responsabilização do paciente e ele poder se encontrar no caminho que é um desejo dele e que muitas vezes ele nem percebe, porque ele está tão aprisionado nas questões psíquicas dele, porque a droga, na realidade, ela é uma grande cortina, né, de todas as questões do paciente. Eu falo isso, às vezes impacta algumas pessoas, mas a droga é o menor dos problemas da pessoa. Por trás, então não adianta eu simplesmente falar para ele parar de usar, eu preciso entender por que ele usa. E ele também precisa entender por que ele usa, para entender qual é o sentido que a droga faz na vida dele. Isso vai fortalecê-lo. Até porque, Isso vai fazer né, assim, a gente se não troca de vício, né? Então a pessoa, ela para de beber, mas aí ela começa a comprar, aí ela começa a jogar em bet, aí ela começa a ter tigrinho, sexo compulsivo, né? Então acho que é muito importante isso. E a gente vê, por exemplo, semana que vem a gente vai falar sobre compulsão alimentar, então eu vou trazer uma especialista do Ambulinha e do HC, né, para falar sobre isso, e ela também é especialista em bariátrica. A gente vê, por exemplo, muito paciente que é bariátrico que depois vira alcoólatra, porque a pessoa trocou de vício. Então, por que é tão importante, e isso dando um spoiler da semana que vem, é tão importante o acompanhamento psicológico no caso aí da bariátrica? Justamente para a pessoa não trocar de vício. Porque se ela tinha o vício ou hábitos alimentares ruins, compulsão na comida, a chance dela ir para a bebida é muito grande. E a mesma coisa se a gente não trata, como você falou, por que a pessoa usa isso? Ou vamos pensar antes, né, da pessoa chegar no CAPS, antes de chegar nesse ritmo aí de, nossa, tá alcoólatra, né? A gente sempre vê a progressão, ela é visível. A questão é que as pessoas não gostam de falar. De chegar e dar um tapinha assim no ombro do amigo e falar, ô amigo, maneira, né? Ô pai, mãe, filho, maneira, né? Ó, você não... Porque esse tipo de coisa as pessoas não costumam, né, falar. E é importante falar, porque se você tem alguém do seu círculo, todo mundo sabe aqui, é público, né, que eu fui casada com um narcisista, ele fazia uso de álcool de uma maneira descontrolada, e em algumas ocasiões, não era todo dia, mas ali quando fazia uso, enfiava o pé na jaca, ficava muito louco. E isso foi durante muitos anos, muitos anos. E quando eu pedi ajuda para os amigos dele, eu falava, gente, vocês acham que isso é normal? Vocês não estão vendo que não é normal? Me ajuda a falar, porque só eu falo. Ah, eu não vou falar. Porque ele vai falar que eu também bebo, porque a gente sai junto para beber. Não, cada um faz o que quer, cada um não sei o quê. Por quê? Não, mas ele trabalha. Ele nem bebe todo final de semana, ele nem bebe todo dia. Eu falei, gente, mas ele quebra a casa inteira, ele tenta me matar. Né? Como assim? Né? Não é, vocês acham que é normal e não querem me ajudar? Não, não vou me meter. E isso ninguém da família me ajudou. Ninguém, nenhum amigo falou. Mas Então, cai de assim, novo naquilo da mulher, né? A tolerância à violência, porque o álcool, quando existe o uso muito abusivo de álcool, né? Uma coisa, não estou generalizando, mas quase que a totalidade, ou grande maioria, é ter situações de violência no ambiente sim, doméstico. E extremamente. quando é o homem, a tolerância e a permissividade familiar e social é maior, que é o que você estava Totalmente. dizendo. Então, porque aí caem outros estereótipos, estigmas que a gente está dizendo. Então a mulher ela tem que aceitar. Mas ele é tão bom, mas ele traz dinheiro para casa. Mas ele é um marido tão carinhoso com as crianças. Né? Quando Mas ele ele não só bebe, ele é é ótimo. ótimo. Mas ele só é violento comigo. Ele ama os filhos. Ele é carinhoso quando ele não bebe. Mas ele trabalha. Então, cai também na relação das pacientes que você trabalha bastante da relação de violência. Né? Sim. Então,
porque é isso, né? E o álcool está muito, muito associado à violência. Então as pessoas Sim. vai adoecendo todo o âmbito familiar mesmo, né? Vai ficando todo mundo adoecido psiquicamente, porque a violência, isso vai criando situações extremamente traumáticas para a família. Sim. Extremamente traumáticas. Né? De se trancar no quarto e o cara quebrando a casa inteira. Muito comum. Muito comum. Ter que sair fugindo no meio da noite com as Sai crianças, correndo, fugindo, né? Eu abrir a mesma já porta da... tive, eu não Não sei é? contar quantas vezes eu saí correndo da minha casa, né? Por Ah, conta de sempre tem que situações sair. assim. Ou outras situações com as mulheres também, né? Porque o álcool também provoca o cara ficar com muito ciúme, ouvir vozes às vezes, E situações de violência sexual com a parceira, porque o cara tá lá, ele tá isso lá no eu meio. acho que é importante dizer, né, sobre o álcool e a relação do delírio de ciúme, né, que é um tipo Muito de comum. delírio bem específico dentro do álcool. O que, que é delírio de ciúme, gente? A pessoa, ela simplesmente tem certeza que está sendo traída. Ela vira pro parceiro e assim, eu tô sendo Certeza traída, absoluta, né? certeza Certeza absoluta. absoluta, e assim, não, mesmo que não há evidência nenhuma, mas isso é o que a gente chama de delírio de ciúme, que é bastante comum dentro aí do alcoolismo, seja homem ou mulher. E outro ponto, assim, as mulheres também que bebem, elas ficam vulneráveis a serem estupradas, né? Então, a gente sabe que ficam bem mais vulneráveis, a gente sabe, e quantas vezes a gente viu na mídia casos de abuso sexual coletivo, um monte de coisa. Ah, mas tem que ver também, né? Ah, mas ela estava bêbada, quem mandou, né? Aí tem aquela frase que eu vou falar aqui, que provavelmente o Instagram pode até me derrubar, que é o cu de bêbado não tem dono, né? Então, são coisas e jargões que estão por aí que se naturaliza, gente, uma coisa que é crime. E simplesmente assim, não, porque ela é bêbada, ela tá aí, então pode fazer, né? É. E existem filmes que mostram também esse tipo de situação, né? É muito triste isso. E É tem muito também a triste e questão do acontece. homem, né? Porque é o homem que é o abusador, né? Então é Sim, isso. Também cai a questão da mulher, né? Ela que pediu, ela provocou, mas também, né? Então é isso, o quanto a mulher vai tendo, e ela e a família, porque é ela que cuida da família, ela que tem que sair de cena, e o quanto parceiras também são abusadas, né? Sexualmente, violentadas, estupradas por seus parceiros que estão muito, sob o efeito do álcool. muito, Muito comum muito, muito, também. muito, muito. Muito comum também. Então a violência faz parte do cotidiano, né, do uso abusivo do álcool. E, e o álcool vai destruindo, né, vai destruindo psiquicamente, o álcool vai destruindo fisicamente os pacientes, socialmente, as suas famílias. O álcool, se potencializa o humor deprimido, também pode estar com ideações, pensamentos suicidas. O álcool demencia, né? Então, é muito comum a demência alcoólica, síndrome de Wernicke-Korsakoff, depois quem quiser procura, que tem prejuízos na memória. Então, atrofia o cérebro. Você pega um tomo de um usuário crônico de álcool, o cérebro é atrofiado igual um idoso demenciado, né? E não Sim, porque sempre no cérebro acontece a desmielinização, né? Então, é como se por fosse conta do uso do álcool. a capinha ali do seu neurônio, como se fosse uma capa. Tem uma capa de fio? Então fica um fio desencapado. E aí começa, né, dar os curtos-circuitos, e Você isso vai que sofrendo um vai trauma, né? apagando, vai É como se você apagando. sofresse pancadas diariamente, né? Sim, sim. Aí você vai atrofiando o cérebro. Então é muito importante isso que a gente está dizendo, né? Tudo, porque quase ninguém fala disso, né? Outro dia eu participei lá do podcast do Papo de Adicto, né? Sim, A pessoa fala, não, mas do álcool. O álcool fala, mas pouco se fala dessas questões que a gente está dizendo aqui hoje. Pouco se fala. exatamente. Passar, Pouquíssimo. se Eu bobear. nunca vi falar. É, o pessoal, depois o pessoal pode comentar aqui, pode Pessoal, mandar quem está mensagem pra aqui, gente. né, Já e ouviu ouviu falar, síndrome alcoólica fetal, dos prejuízos, coloca né? aqui se sim ou não. Se o que a gente está falando aqui vocês já ouviram em algum lugar. Coloca só aqui, sim ou não, para a gente ver. E falando dos prejuízos, eu vou trazer mais alguns. Eu sou mulher dos dados, né? Eu adoro trazer dados. Então, sobre os prejuízos clínicos, já que a gente está falando dos prejuízos clínicos, quais são eles? Então, primeiro, como que funciona quando você ingere uma dose de álcool? O álcool, ele vai lá até o fígado, que transforma em acetaldeído e depois em acetato.
para que realmente seja metabolizado. Então, ele tem que fazer todo esse caminho. E o metabolismo é assim que acontece. De 2 a 4 doses por dia, se a mulher toma, por exemplo, é 40% a mais de risco de câncer de mama. Então, isso é um dado aí bastante interessante. E tem várias doenças no longo prazo, mesmo para quem bebe pouco. Mesmo para quem bebe aí de vez em quando, né? Assim, só bebo uma vez por mês e tal. Existem riscos aumentados para as seguintes doenças: insuficiência cardíaca, diabetes, anemia, gastrite, epilepsia, pressão alta, hepatite. E a hepatite pode também trazer a esteatose, a fibrose, a cirrose, a falência do fígado. E o acetaldeído pode atacar também diretamente o seu DNA, mesmo uma dose, né? Vai atacar. Então, quanto mais doses, mais toxicidade você traz para o seu DNA e aumenta os riscos de câncer de esôfago, pulmão, fígado, cólon, estômago e mama. E outra curiosidade que eu não sabia, né, que eu achei hoje, que segundo a OMS, o álcool ele está classificado como um dos cancerígenos mais potentes, de maior risco, junto com amianto, radiação solar e tabaco. Então, para ver como é sério. Por isso que eu comecei falando, álcool está vendido no mercado, está vendendo junto ali com bebida, com suco, né? Mas não é alimento, gente. Álcool é droga. Então, ter consciência disso faz com que você faça melhor as suas escolhas, né? Mesmo quando você vai fazer o uso recreativo e tal, mas entender esses níveis e o risco que você está assumindo, né? De novo, isso que a gente falou, é o risco que você está assumindo. Por exemplo, quem tem vida fitness, né? Não bebe, porque realmente atrapalha o prejuízo de ganhar massa muscular, aumenta o ganho de peso, tem muitas calorias o álcool. Então, mulherada, né, que faz dieta e depois enche, né, de cerveja, tem muitas calorias, bebida alcoólica, qualquer tipo de bebida alcoólica. É importante saber disso, né, de todas essas coisas. E a caloria vazia também, porque não tem nenhum tipo de nutriente para o seu corpo. E não existe nível seguro, como a gente já falou, seja para adoecimento clínico, né? A gente não está. Quando eu falo de nível seguro, eu não estou falando de você virar alcoólatra, ter a dependência do álcool, porque isso é um processo. E aí vamos falar um pouquinho, né, desses estágios até a dependência e para falar um pouco mais também da abstinência. Pri, Eu acho que é importante. tem uma coisa aqui que é importante para a população geral e para os profissionais também conhecerem, que eu comentei com você. Tem agora um programa da Prefeitura Municipal de São Paulo, vou até colocar aqui, ele chama Modera SP. O que é esse programa aqui, Modera SP? Não estou fazendo propaganda não, tá? Mas é importante para a população, eu achei legal. O Modera SP é um programa, né, ele está dentro do e-saúde, então qualquer, enfim, a população que não tem celular não pode, né, acessar. É um pouquinho não, muito excludente nesse aspecto. O que acontece? É um programa, se você entrar no moderasp.saude.prefeitura ou no aplicativo também, também do Saúde, né, e-saúde, você pode entrar, desculpa, deixa eu falar melhor, estou confuso aqui. Se você entrar no e-saúde, tem o Modera, ou se você procurar no Google Modera, ele vai abrir a página do Modera. Lá na página do Modera, ele vai ter links para você colocar o QR Code e você fazer o teste. Então, é um teste que você faz, né, para você ver o seu nível de uso recreativo, de dependência. E isso também é importante porque ele vai fazendo um acompanhamento. E se você tem um uso abusivo e um índice de risco, esses seus dados vão ser mandados para a sua unidade básica de referência, que vai monitorar o seu caso, acompanhar ou até te ajudar a encaminhar para um CAPS, para um tratamento de saúde. É muito interessante. Sabe por que é interessante? Porque muitas vezes a população não tem noção primeiro desse aplicativo, né, desse programa, quase ninguém conhece. Os profissionais de saúde mental e de saúde conhecem, que estão na rede, mas os profissionais particulares de outras clínicas não conhecem esse programa, que é um programa, inclusive, para a população se avaliar e ir acompanhando. Então, tem um acompanhamento, não é só um testezinho. É muito interessante, vale a pena ver. Foi a Edna que me lembrou do Modera,
ela é farmacêutica da rede lá na Zona Leste, Legal. de um CAPS, né? Então ela me falou, Ricardo, fala do Modera. Eu É para acho a que é cidade importante para de São Paulo só, né? é para a cidade de São Paulo, né? É para a cidade de São Paulo porque é para poder acompanhar, porque o que acontece? A população usuária, né, a dependente de álcool, dificilmente procura a unidade básica. Sim. E é uma estratégia também para que essa população chegue para a unidade básica, chegue para o CAPS, álcool e outras drogas, para que eles sejam cuidados, porque muitas vezes tem unidade que não percebe, né, e não cuida do aspecto de saúde mental, E até falando principalmente do uso de álcool. de redução de danos, né? Como os danos físicos é o que faz a pessoa ir buscar, então talvez realmente, né? O OBS é Ah, essa porta de entrada, porque a exato. pessoa começou a ter uma gastrite, uma úlcera, ela começou a ter ali um problema hepático, né? Então realmente é um jeito de começar esse tratamento e trazer essa pessoa, né, para dentro da rede de saúde. E para quem não é de São Paulo, como eu não sou, eu vou fazer questão Mas coloca de. lá o QR Code, E bota lá. não, eu vou fazer questão também de mandar para o prefeito daqui, para pensar numa Ah, sim. implantação. Eu acho que é importante a gente cobrar dos nossos governantes, prefeito, vereador, de onde você estiver, gente. Falar, olha, tem esse sistema aqui, né, em São Paulo, vamos ó, pensar em alguma coisa aqui para É, nossa é que é cidade, né? assim, né, Pri? Esses projetos, muitas vezes, eles têm a indústria que mata e adoece, ela precisa dar como contrapartida para a população programas de prevenção ao uso de álcool. Sim, é a indústria que financia, né? Então, essa indústria financia. Ah, os projetos são apoiados? São, mas tem a grana e aí a gente tem que aproveitar, porque é responsabilidade da indústria do álcool fazer programas preventivos para o uso de álcool. E o Modera é um programa preventivo, não deixa de ser, porque você percebe o seu uso e vai procurar ajuda. Então, de fato, tem um custo aí da indústria, né? Da maior indústria de álcool do Brasil, que está no exterior também, mas é um projeto bem bacana, assim. Evidentemente que não é a UBS acompanhando e tal, mas sensibiliza muitas pessoas, sensibiliza muitas pessoas. Eu vou colocar aqui o site para o pessoal procurar e até para conhecer, sabe? Para conhecer, para ver se acha legal, se não acha legal, para trabalhar com seus pacientes, enfim, com seus familiares, né? Então, mandei aí, tá? Vai. Ah, foi. Ah, Foi. foi. Mas se procurar, né, como Modera, também no Também Google, acha. Modera SP, vai Cara, achar. SP também modera, álcool, também vai achar. E sobre a abstinência, né, que você falou que é uma abstinência muito terrível. Pessoal, que horas são? Eu não consigo ver aqui. Ô, Pri, 9 horas, hein? Então vamos finalizar, só falar sobre essa questão Vamos. da abstinência, de como que é a abstinência, como que se trata. E aí a gente já se Ó, encaminha para o final, porque já estamos aqui bastante é. tempo. Não, vamos lá, legal que o pessoal ver. Ó, a questão da abstinência do álcool. Se você não é dependente do álcool e fizer uso abusivo do álcool, amanhã o seu corpo vai pedir o álcool. Você pode ter tremores, a própria ressaca, né, o delirium tremens, né, que são os tremores. É, tomou uma, lembra aquele ditado, evite ressaca, mantenha-se bêbado? É real. Sim, Tomou sim. uma dose, aí é o jogo perverso da droga. Tomou uma dose, para tudo. Para Para o curar a tremor, ressaca, né, tomar mais uma. para curar a ressaca, mantenha-se bêbado. Né? São os ditados Sim. populares. E aí é E, bem importante também dizer, né, gente, que engove não previne ressaca, opa, tá? opa. Não tem nada que faça E que não você salva de uma crise de consiga, abstinência, né? que Se você você tiver. isso, nada que você beba antes, consuma, qualquer tipo de medicamento ou receita caseira, vai fazer com que você beba e saia ileso. Isso não existe. O único jeito de não sofrer nenhum tipo de dano, né, do álcool é não beber. Porque a partir, como eu falei, do primeiro gole já tem ali reações químicas no seu organismo. Só que depois, né, se você fica bêbado ou se bebeu muito, é óbvio que você vai ter no dia seguinte essa ressaca, o enjoo, e falando até de como você vai continuar, né, mas sobre como vai se instalando, porque tem quem não tem ressaca, porque já tem um mecanismo de tolerância, né? Ah, sim, é porque o álcool, porque assim, a abstinência ela pode ser dada tanto na pessoa que fez um uso abusivo no dia ou a pessoa que faz o uso contínuo. Né?
E aí a abstinência do álcool, de fato, ela traz muitos sintomas muito ruins. Então, ela traz tremores, ela traz sudorese excessiva, tanto que tem pacientes que foram a óbito pela quantidade de sudorese e morreram desidratados. Ela pode causar convulsões, né? Enfim, o álcool e a heroína são duas drogas que mais causam crise de abstinência. E o álcool, outra questão também do álcool perversa, ele tem um nível de tolerância. Quanto mais você bebe, mais você aguenta. E é rápido, esse aumento é rápido. Tanto que no carnaval as pessoas começam a fazer uso de álcool na sexta, na terça-feira elas já estão aguentando beber muito mais. Então é outro jogo perverso do álcool. Sabe uma outra coisa que é muito comum e que a gente precisa alertar os nossos pacientes, né, na sua sabotagem da dependência química, que é muito comum no álcool, em todas as drogas, mas muito comum no álcool, ele vai se arriscar a tomar uma dose. Aí ele vai, toma uma dose, ele aguenta tomar uma dose. Aí ele vai numa outra festa e toma duas doses. Fala, tá vendo como eu consigo fazer um uso moderado? Tá vendo como eu controlo? Né? E foi assim que aconteceu, como eu falei, foram 2 casos, né? Que uma pessoa foi a óbito no meu convívio, minha família, uma foi a óbito, a outra não. Foi exatamente isso. Ficou 4 anos em abstinência completa, mas aí começou a tomar uma cerveja, Opa. né? De vez em quando no sábado, aumentou depois para 2, daqui a pouco já tá enfiando o pé na jaca de novo. Mas aí vem a família, briga, não, aí fica um tempinho sem beber. Tá vendo como eu controlo? Tá vendo como eu não sou mais alcoólatra? Mas gente, uma vez alcoólatra, é alcoólatra para sempre, E né? aquela outra coisa também, sabe uma coisa que é muito comum, independente de álcool, para a gente ficar atento, ele começa muitas vezes tomando cerveja sem álcool. Ali já está com um risco enorme de recaída. Porque E estimula, né, o gosto. se ele está procurando cerveja sem álcool, ele está procurando cerveja. Sim. Não está procurando a cerveja, é o gosto da cerveja, o prazer da cerveja. Sim. Então é bem importante a gente pensar nessas coisas e todo esse e até tão sério, né, realmente essa questão da abstinência do álcool, que muitas das vezes a pessoa está internada e ela precisa tomar álcool, né? E aí no hospital dão álcool 70% para a pessoa, uma dose ali, para que a pessoa não morra. Então é muito sério, né? E a gente está falando como muitas vezes a pessoa acha que isso é muito difícil de acontecer. Não é, gente. Se dá uma volta na rua, é muito fácil você ver alguém, né, assim, em situação de risco. Você nunca Alguém viu que no seu bairro, assim, tem aquele bar, o bar de esquina, que tem sempre os mesmos frequentadores, sempre, né? E não é à toa que, e aí também está relacionado também, não escolhe classe social, né, mas o quanto também atinge classes sociais mais fragilizadas socialmente, né? O bar, a biqueira, né? porque Porque quanto menos dinheiro, pior se bebe, né? Então, assim, a pessoa não vai beber uma dose de um bom vinho ou qualquer coisa assim, que eu não estou dizendo que é melhor ou pior em termos de... não, mas é redução de danos. O cara vai Mas tomar uma bebida de qualidade pior. Fato. isso. E aí a pessoa vai tomar um corote, ela vai tomar, né, alguma coisa que sabe-se lá Deus o que é, bebidas contrabandeadas. Então, até sobre o imposto do pecado, que eu tô para falar sobre isso, né? Então, os gastos hoje com tratamentos de saúde, eles beiram 1,1 bilhões de gastos com tratamentos por conta, né, dos problemas com álcool, mas se for pensar que a pessoa deixa de trabalhar em produtividade, vai para 18,8 bilhões. Então, são muitos acidentes de trânsito. Eu sei que somado tudo isso, são 7% do nosso PIB vai para lidar com esses danos da indústria do álcool. E em países de média e baixa renda, cada dólar investido em diminuição de propaganda, dificuldade de acesso, né, de ter só lugares específicos para comprar, horário para consumir, lugar para consumir, etc. Então, para cada dólar investido nessas ações, retorna, né, de benefício em 9,13 dólares de economia. Né? Então, é 1 para 9 de economia no sentido de não adoecimento da população. Então, de fato, é uma coisa que é viável, mas, ao mesmo tempo, é uma redução de dano social,
porque quem vai deixar de beber com encarecimento é a população mais pobre. E isso tem bastante impacto em países de média e baixa renda, como é o nosso caso, né? Mas, por exemplo, os países nórdicos, os países do leste europeu, são os países que mais consomem destilados, dos países que mais bebem, e também que eles têm aí um poder aquisitivo maior. Então, pensar nisso é bastante importante também, né? Do quanto que esse imposto pode ser uma ajuda, mas o quanto que é para a gente cobrar que esse imposto, ele vá de fato para o fim que diz que vai, né? Então, assim, tá super taxando, mas que realmente vá para a saúde, que realmente vá para os CAPs AD, que realmente vá para lugares que precisam, né? Até porque a gente sabe, né, o quanto existe o sucateamento, isso é para a gente falar um outro dia, né, o sucateamento e o desinvestimento no SUS, principalmente na saúde mental, né? Não, a saúde mental é muito triste, né? Sempre foi assim. E a luta antimanicomial, tantos anos, né? Numa briga e numa luta. A gente esperando até hoje as residências terapêuticas, todo o programa, né? De saúde mental e que nunca saiu do papel. Então, é o nosso papel cobrar, porque isso é democratização também do acesso à saúde mental. Meu slogan, né, gente, é procure um psicólogo para chamar de seu. Eu estou aqui todo dia falando isso. Então, é muito importante. Mas isso não significa que nós que estamos na clínica particular que temos que atender de graça, né? Porque é o nosso trabalho. Porque todos nós pagamos impostos e, assim, a gente tem que cobrar que realmente o poder público amplie sua rede. Para quem não pode pagar, né, o preço seja de um atendimento social, que seja, porque a maioria dos psicólogos que eu conheço faz também, né? Tem os pacientes ali do preço cheio e do valor social. Mas ainda assim tem gente que não tem condição de pagar mesmo, né? Nem um CIMIT, que é R$ 33 a sessão, não tem plano de saúde. Sim. Então, existe o poder público para isso. E a gente tem que cobrar, porque não é de graça, gente. Não é de graça, a gente já paga muito imposto, né? Então, a gente ter essa consciência também de que o problema do álcool, eu acho que para fechar eu quero falar isso, é um problema cultural, como a gente colocou aqui, que desde o incentivo da televisão, da família, das festas, das músicas, né, da pressão social, é um problema também social, porque traz prejuízos imensos, e de todas as drogas, ela é a que mais causa prejuízo social. É simplesmente absurdo a quantidade de prejuízo. Muito se fala da Cracolândia, né? Mas o impacto social que o álcool causa... mas o álcool está muito presente lá na Cracolândia também. Até mais do que o crack, o álcool. Sim. Então, é importante a gente pensar nessas coisas, né? E também é um poder, a gente precisa, enquanto cidadãos, ter essa consciência e trazer isso também para o poder público, né? Jogar para cima deles que eles precisam realmente se mexer. E eu vejo que o pessoal, quando a gente trabalha na saúde mental pública, a gente briga muito, né, pelas coisas. E quando a gente está aqui no consultório particular, muitas pessoas são muito isentão, né? Então, já que eu estou no particular, como é o meu caso hoje, né? Então, eu não sei como funciona a rede de onde eu moro, eu não sei como funciona a rede de onde o meu paciente mora, e isso é impensável. Então, eu sempre falo que eu não trabalho na rede, mas eu nunca saí da rede, eu faço parte dessa rede. Então, assim, é muito comum, eu atendo pessoas do Brasil inteiro, até do exterior, eu preciso saber como que funcionam as políticas públicas naquele lugar. Né? Então, porque eu preciso ter uma interlocução, muitas vezes, com o CAPS da região, com o conselho tutelar e tal. E isso é um trabalho também, né? Do psicólogo clínico, do consultório particular, sim, sim. Né? Isso é um tipo de comprometimento. Senão a gente compactua, né? A gente compactua com a psicologia ainda sendo extremamente elitizada, a gente não permite que outras pessoas alcancem nosso trabalho, né? A gente compactua com o sucateamento do SUS, né? E com a marginalização da população mais fragilizada socialmente. E né? da saúde mental. Opa! Né? E da saúde mental no fim das contas. Vou te falar uma coisa aqui, o CAPS ainda ele precisa, principalmente o álcool e outras drogas, rever um pouco do projeto institucional, de uma maneira geral, mas não tem isso, nenhum serviço particular, convênio do modelo de CAPS, nenhum. Você não vai ter esse
esse nível de atendimento, de Não tem. comprometimento. Não, não tem. Não tem mesmo. O que tem realmente é que a gente vê muito clínicas terapêuticas de internação ou Opa. clínicas religiosas, né, que internam E e o a pessoa pós? fica lá E o e, pós, a, né? e aí ela vai deixar de usar mesmo porque não tem. Mas o pós é muito E importante, né? Então, acho que quando uma sai, coisa exatamente quando sai. muito importante é o tratamento, é não usar a substância como forma de diminuir os sintomas de ansiedade, de depressão, né, de conflitos, e poder se cuidar, porque é direito de todo mundo, não é sinônimo de fraqueza, né, de ser, né, menos homem. E quem já foi internado e tem uma situação, é continuar o tratamento, é fundamental. E o tratamento da nossa responsabilidade é fazer um tratamento singular para cada paciente. Extremamente cuidadoso, respeitoso e compartilhado. A gente não está aqui para dizer o que o outro deve fazer ou não, mas sim para auxiliar, né, essa enfrentamento dos conflitos que estão por trás da droga. Exatamente. Bem, pessoal, era tudo isso que a gente tinha Legal. para falar. Foi bastante coisa. A gente tentou condensar ao máximo, embora ficou bem Ah, longa, né, a live. mas passou. Tivemos uns probleminhas aí no início e realmente passa muito rápido. Eu lembro que segunda-feira era segunda-feira a aula do Ricardo e eram 4 aulas de psicopatologia. A gente parecia que ia sair sem cérebro, né, de tanta informação, mas ele sempre tem um jeito muito incrível de falar de assuntos tão pesados e tão densos, tão importantes. E eu falei isso nos stories, eu falo toda vez que eu me encontro com ele, que muito de quem eu sou como profissional, eu peguei muito dessa inspiração mesmo dele. Eu olhava e falava, gente, quando eu crescer, quero ser igual ele, né? Então, realmente, assim, uma das coisas, a minha carreira de palestrante em universidades começou também por um convite do Ricardo. A gente já fez alguns trabalhos também lá na prefeitura, né, de Taboão, quando eu trabalhava lá. Ele foi lá 2 vezes, né, porque fim de mudo, que para poder ajudar lá a gente em algumas questões. Então, viramos parceiros, né? De aluno, virei parceira aí de trabalho. E a minha eterna admiração por você. Muito obrigada, né, por aceitar, por estar aqui. O pessoal está perguntando se vai ficar gravada. Vai, gente, vai ficar tanto aqui no meu Instagram como amanhã no YouTube. Então, vejam o link que eu vou colocar nos stories amanhã, porque muitas vezes você conhece alguém que não tem Instagram e que você acha que vai ser importante. Você consegue compartilhar pelo YouTube. E, então, agradecer a todos, né, ao Ricardo primeiramente, a todos que estiveram aqui. E suas palavras finais, Ricardo. Pô, obrigado pelo convite, eu te admiro muito, tenho muito respeito pelo seu trabalho, a gente se tornou amigos, né, também, né, depois de tanto tempo, e é sempre um grande prazer estar com você, né, acho que você conduz muito bem a live, e deixa a gente bastante solto, né, com liberdade, poder falar aquilo que acredita, e espero estar aqui mais vezes, né, com você, com o seu canal, prazer. Obrigado mesmo, uma honra estar aqui. Obrigado. Vamos sim, vamos pensar em mais coisas, em projetos em parceria. Isso aí, legal. Bom, obrigado, viu, gente, pela Um presença. beijo Obrigadão. a todos, boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau.